Acesse o YouTube e procure por Igreja Senk. Em seguida, clique em inscrever-se. Ative as nossas notificações clicando no sino e selecionando a opção Todas. Clique para assistir a mensagem do dia e não esqueça de deixar o seu like. Que Deus te abençoe. Para você que está em casa, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos comigo, eu te convido agora aqui comigo, vamos louvar o Senhor, certo? Eu gostaria de começar orando. Vamos começar orando? Se você puder fechar seus olhos, agora feche, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, aqui em Tua presença, Senhor, estamos mais uma vez reunidos no Teu nome, ó Pai, com um só propósito, que é de Te louvar, de Te engrandecer. Oh Senhor, sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor está à procura, ó Deus, de verdadeiros adoradores, aqueles que Te buscam em espírito e em verdade, ó Pai. Oh Senhor, que nessa noite o Senhor venha receber esses louvores, ó Pai. Venha receber essas canções, ó Deus. Que nossos amados irmãos que estão aí, ó Pai, do outro lado, Senhor, estão em suas casas, estão distantes, ó Deus, mas que Teu Espírito Santo venha agora, ó Deus, conforta a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Toca nos corações nessa noite, ó Pai. Espírito Santo, te pedimos a Tua presença, o Teu fluir no nosso meio aqui nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa canção já é bastante conhecida, te convido aí, onde você está, a louvar o Senhor junto comigo. Deus cuida de mim. Vamos agora louvar o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra
Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. E na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Oh, oh, oh. Cuida de mim. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Irmãos, eu queria contar um pequeno testemunho, breve. Eu era uma pessoa muito medrosa. E teve uma vez que ao vir para 100, que eu escutei uma pregação dizendo que o amor de Deus afasta todo medo. E eu fiquei assim, eu sou amada por Deus. Então, por que eu tenho medo? E desde esse dia, não sei como, o meu medo por coisas bestas foi sumindo. E hoje o Senhor vem me inspirado, vem me levado a ousar. Eu tinha medo de cantar essa música por desafinar. Eu tinha medo de tocar violão porque eu não sabia. Eu tinha medo de aprender coisas novas. E o Senhor vai nos levando a ousar, porque Ele nos ama. Ele me ama, Ele te ama. Então se sinta amado pelo Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é o problema. Mas eu sei que o nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas. Ele é maior do que qualquer dificuldade. E Ele nos ama. Ele entregou o seu Filho para nos salvar.
O sacrifício de Jesus não foi em vão. Qualquer doença, qualquer problema financeiro, qualquer problema no trabalho, qualquer problema familiar que vocês tenham, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele nos ama. E não se esqueça disso, que essa semana você possa se lembrar que o Senhor te ama e possa lembrar as pessoas que Ele ama elas também. Então adore a Ele, agradeça a Ele pelo seu amor infinito. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e tua misericórdia todos os dias em nossas vidas. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me
sua graça. Você é amado por Deus. Declare na sua casa, nos seus filhos, nos seus parentes, que eles são amados por Deus. Declare nessa noite, oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Cante mais uma vez. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Boa noite, Pai do Senhor. Que Deus nos abençoe. É um prazer novamente estar conversando e tendo comunhão com a Igreja de Cristo. Graças a Deus estamos próximo dessa retomada de voltar aos cultos presenciais e nós vamos estar juntos novamente para louvar e glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, derrame sua graça sobre todos nós, que nós possamos ter um tempo de qualidade, um tempo bom na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos, para que nós possamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua bondade, misericórdia que nos cerca. Queremos, Senhor, pedir que tu manifeste tua presença hoje, aqui. Manifeste a tua presença, Senhor, em cada lar, em cada família. Nós precisamos, Senhor, ser imersos no teu amor, na tua bondade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu amor, Senhor, nos constranja, que a tua graça, Senhor, encha, Senhor, nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, sentir mais uma vez a tua presença, a manifestação da tua presença dentro de nós. É o que eu te oro, te agradeço, que o Senhor possa trazer a nós a alegria, Senhor, da salvação, a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Amém, Igreja de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, como eu comecei a falar, nós estamos elaborando um comunicado que nós vamos passar para toda a igreja sobre a retomada, a volta dos cultos presenciais, que acredito que vai estar voltando no dia 28, vai voltar na semana do dia 22, mas nós vamos ter o culto do domingo. Serão 2 cultos, um pela manhã e um pela noite. Esses cultos nós vamos estar cadastrando as pessoas que vão estar no culto pela manhã e as pessoas que vão estar à noite. O cadastro será pelo nosso site. As pessoas vão lá e dizem que vão participar de tal culto, se é do culto pela manhã e do culto da noite. Mas em breve nós vamos passar as informações aí, ainda tem algum tempo, nós vamos fazer essa adaptação. A igreja está passando por algumas adaptações também, para receber o distanciamento das cadeiras, para não ter aglomeração, a limpeza, a sanitização da igreja, tudo isso está sendo feito. Então não se preocupe, nós vamos comunicar e em breve, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar congregando juntos. Vamos começar com 20% da capacidade, nós vamos ter esses 2 cultos e eu acredito que primeiro, no início na segunda quinzena de julho, nós vamos já ter culto com 50% e depois com 100%. Que Deus nos abençoe, que você esteja aqui conosco. Amém? Então, eu queria ler um texto com vocês. Domingo passado foi ceia,
bênção, nós podemos ceiar juntos, nós podemos celebrar a vitória de Cristo. E hoje eu queria ler um texto com você o texto está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Então, é o tempo que você tem aí para abrir sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. É um texto bastante conhecido, mas que eu tenho certeza que vai falar conosco poderosamente. Poderosamente. Deus vai falar conosco poderosamente. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Eu vou falando, lendo e aplicando o texto. Então, esteja acompanhando comigo aí. A Bíblia diz assim, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Amém? Então, eu vou continuar o restante do texto, mas eu quero aplicar essa primeira parte para você, de maneira bem didática, para nós entendermos a profundidade dessa parábola. A Bíblia diz que certo homem tinha 2 irmãos. Um deles, o mais moço, talvez por ser mais imaturo, talvez pela aventura, ele chegou para o seu pai e disse, Pai, dá a minha parte que me é justa, a minha parte. E aí o primeiro princípio que eu quero aplicar com você, meu irmão. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós nos dividimos, nos tornamos mais fracos. A primeira coisa que esse homem quis fazer foi separar a parte da herança. Então o pai dele, que tinha uma fortuna, teve que dividir a herança e eles se tornaram mais pobres. E o irmão levou uma parte. Uma época, eu estava estudando sobre os homens mais prósperos. Todos eles não tinham se divorciado. Porque quando você passa anos e anos para juntar fortuna, bens, prosperidade, e você divide, você separa, aquilo que você juntou durante anos, ele se divide no mínimo pela metade. Alguns dividem a tal ponto que tem que dar a herança dos filhos logo. Então, ele perde as partes. Enquanto famílias agregam, juntam forças, você vê que quando um grupo quer se tornar grande, ele vai agregando com outro grupo. Ele vai se tornando cada vez maior. Mas o primeiro princípio aqui, o pai era um homem sólido, consolidado, e o filho diz, eu quero a minha parte. E essa é uma característica dos orgulhosos. Quando nós, dentro de casa, temos conflito na família, a primeira coisa que o orgulhoso diz é assim, eu quero a minha parte, eu quero o que é meu. Nem que seja um pedacinho daquele terreno, mas é meu. Nem que seja, parta a televisão em 10 pedaços, mas eu quero a minha parte. O orgulhoso, ele sempre acha que tem uma parte e essa parte tem que vir para ele. É o primeiro princípio. E a Bíblia diz, Jesus é muito claro quando vai dizer que uma casa dividida, ela não subsiste. A casa tem que estar junta, num só propósito, numa só unidade. O que é meu é teu. Casamentos que são feitos dessa maneira
também se enfraquece. O que é meu, o que é teu. A mulher diz para o marido: isso aqui é meu, isso aqui é teu, esse é o meu ganho, esse é o teu ganho. Esse daqui é da minha parte, essa é a tua parte. Enquanto, na verdade, o Senhor nos diz que o que é meu é dela e o que dela é meu. Até o meu corpo não pertence mais só a mim. O meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim. Amém? Então, esse princípio do orgulho, da rebelião, de apartar-se, o todo é maior do que uma parte. Quando você se afasta de algo, quando você toma só uma parte de algo, você se torna fraco. Amém, igreja? Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou tudo ali. Olha, irmãos, agora eu quero também outro princípio. O que é que unia esse filho ao pai e à família? Será que aquele filho ele estava ligado à família porque ele tinha um conforto? Porque ele ganhava bem naquela família? Porque ele tinha bens naquela família? Quando ele recebeu a parte dele, ele não quis mais saber da família dele. Isso demonstra o coração daqueles que, quando recebem algo, eles se afastam das pessoas. Não tinha mais nada que ligasse ele ao pai. Não tinha mais nada que ligasse ele ao irmão. Não tinha mais nada que ligasse ele à família. Ele recebeu a parte dele. Então ele recebeu os bens e disse: ó, aqui já era, não tenho mais nada com esse povo. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Ele poderia muito bem pedir a parte dele, ele errou. Mas ele ficar perto, visitar, estar perto do pai, estar perto do irmão, manter um relacionamento porque existia amor, existia comunhão, existia cumplicidade, sumiu tudo. E muitas vezes acontece isso, irmãos. Uma pessoa está dentro de um relacionamento, está dentro de uma família, tem amizades, mas quando ele recebe a parte dele, ou recebe algo, ele está dentro de um grupo e desaparece, some. Ele não tinha ligação com essa pessoa. Na verdade, aquela pessoa era alguém que poderia servir a ele. Quando servia o propósito e deu os bens, ele quis ir embora, ir para bem distante. Amém? Então, toda vez, nós devemos ter cuidado. O que nos liga aos nossos relacionamentos? Se você está ligado a um relacionamento só porque você precisa daquela pessoa, você está ligado a um relacionamento só porque aquela pessoa lhe dá algo, examine o seu coração. Examine o seu coração, porque você tem que estar ligado a uma pessoa porque você a ama, porque você respeita, porque você honra. E independente do que você receba, você nunca deixará aquela pessoa. Amém? Passa o tempo, passa os anos, mas você continua respeitando e lembrando daquela pessoa. Você quer estar próximo daquela pessoa. Pais, filhos que se afastam, mas eles o tempo todo querem estar juntos. Esse filho não. Esse filho, ele se aparta depois que recebe o seu bem, a sua parte. Ele vai para longe e ele começa a entrar em um processo. Então, o que é que nós vemos nessa vida? Um processo de rebeldia, um processo de isolamento, um processo de se afastar do pai. E esse é o maior problema. Eu quero que nós façamos um exame das nossas vidas. Se o que estamos fazendo nos aproxima do pai ou nos afasta do pai. Esse filho, e a parábola é muito clara, ele é um filho, ele não é um bastardo, ele não é um servo, ele é um filho. Mas ele começou um processo de se afastar do pai. Deliberadamente, ele escolhe um caminho que o leva para distante do seu pai. Perto do pai ele tinha provisão, perto do pai ele tinha segurança, perto do pai ele tinha amor, perto do pai ele tinha
comunhão, perto do Pai, ele tinha esperança. Mas agora ele resolve se afastar do Pai. E nós vamos ver o que acontece com a vida desse homem. Ele partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Será que o pai, olhando para a vida daquele filho, ele conhecia aquele filho de verdade? Por que aquele filho perdeu tudo? Existem pessoas que estão ao nosso lado, que nós não conhecemos direito. Eles convivem, eles estão juntos. E de repente, quando tem algo, uma oportunidade de fazer algo, eles vivem dissolutamente. Você diz assim, mas o fulano, eu não acredito disso. Eu não acredito que essa pessoa foi ao ponto de fazer isso. Porque ela começou a se afastar do Pai. Amém? Feche seus olhos. Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus. Assim como aquele homem, Senhor, se afastou do Pai e ele achava que estava certo. Ele achava que estava fazendo algo muito bom. Ele queria viver pelas suas próprias pernas, ele queria ter independência, ele queria ser próspero. Mas ele fez o caminho inverso, ele se afastou do Pai. E nós entendemos que o nosso Pai é aquele que dá suprimento, que dá vida. É Ele que nos sustenta. Não nos deixa, Senhor, se afastar de Ti. Não nos deixa, Pai, nos afastar de Ti. Nos chama, nos traz. Nem que Tu tenha que fazer como o bom pastor, que pega uma ovelha e bate na sua perna, e deixa aquela ovelhinha manca, para ela estar próximo do bom pastor. Tu é um Pai, e nós dizemos, Pai, não deixa Teus filhos se afastarem de Ti, porque nós, de vez em quando, queremos ser rebelde. Mas não deixa, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude. Que nós entendamos que o único lugar perfeito é a presença do Pai. Jesus nos ensinou isso. Que o lugar perfeito é estar no Pai. E não se afastar dele. Amém? Glória a Deus. Aí a palavra continua no versículo 15, diz assim: então ele foi e se agregou. Não, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele se afasta do Pai, ele se torna um rebelde, ele vive dissolutamente, porque longe da presença do Pai nós fazemos tudo aquilo que é errado. E nós vemos pessoas, mães que têm filhos fora da igreja, não da igreja, mas de Cristo. E pessoas que estão dentro da igreja, mas estão longe de Cristo e longe do Pai. Começam um processo de viver dissolutamente, achando que aquilo nunca vai se acabar, que aquela alegria nunca vai se acabar. A alegria de estar longe, mas estar perto do pecado. Alegria que vai se acabar. E aí ele perdeu tudo. Depois de ter consumido tudo, veio a um país uma grande fome e ele passou necessidade. E vem algo sobre a vida dele, irmãos, que ele nunca sentiu. Necessidade. Na casa do pai dele, ele tinha tudo. E olha que uma coisa dura é você passar por necessidade, você passar fome. E aqui não era só fome. Esse homem, ele não tinha mais teto. Ele não tinha onde morar. Ele não tinha o que comer. Ele tinha necessidade de se relacionar. Ele tinha necessidade de ter amizade. Ele estava sobre necessidades. Então ele foi e se agregou, versículo 15, se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, para guardar porcos. Fora da presença do Pai. Escute isso que eu estou dizendo. Fora da presença do Pai. Qualquer lugar onde você for, nada mais é do que uma presença de você estar no meio dos porcos. O mundo
representa essa porcaria, um lugar onde os porcos vivem. O lugar perfeito, o lugar pleno, o lugar da bênção é a presença do Pai. Você pode começar com fama, com dinheiro, você pode começar com as pessoas lhe honrando porque você tem alguma coisa, mas o processo vai lhe levar aos porcos, à lama, à necessidade. A Bíblia fala sobre Zaqueu. Zaqueu se tornou um homem rico, um homem muito rico, publicano. Zaqueu se tornou um homem cobrador de impostos. Mas a Bíblia diz que veio um vazio no seu coração e ele foi atrás de Jesus, porque veio sobre ele uma necessidade. Zaqueu já não tinha mais alma. Zaqueu entendeu que ele precisava encontrar-se com Jesus e ter vida. Com todo aquele dinheiro, com todo seu poder, Zaqueu precisava ter novamente as suas necessidades supridas. Amém? Então, irmãos, ele foi ter com os porcos. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Olha aí. No mundo, até a água que nós bebemos, nós temos que pagar mesmo. Até a água. Até a água. Se tiver sede aí em algum lugar, você tem que beber, você tem que pagar a água. Você, para andar de carro, você tem que estar com o seu licenciamento pago. Você, para ter energia na sua casa, para funcionar alguma coisa, você tem que pagar. A sua casa, na verdade, ela tem que ter um imposto pago. Tudo é pago. Tudo é pago. Mas ele vivia num lugar que tudo era de graça. E ele não honrou isso que o seu pai lhe deu. Mas agora, ele tem necessidade e ele baixa o padrão dele. Ele disse, eu queria comer pelo menos das alfarrobas dos porcos. Mas ninguém não lhe dava nem isso. Nem isso davam a ele. E aí, irmãos, eu quero dar um destaque a esse trecho do 17 ao 20. Olha lá. Versículo 17. Então acontece algo de diferente na vida desse homem. Todo esse processo ele passou, ele se afastou, sofreu, sentiu necessidade, mas ele nasceu em um lar que tinha uma família, que ele recebeu ensinamentos, princípios, não os respeitou, mas algo ficou, pelo menos o lar que ele era amado, ele se lembrou. E aí vem um recado para nós. Nós devemos criar um lar, um ambiente em que nossos filhos, nossas esposas são amadas. Nossos amigos são amados. Quantos testemunhos eu já ouvi das pessoas que estavam perdidas, mas eles lembraram de um amigo, lembraram de uma pessoa que o amou sem pedir nada em troca. E eles se lembraram e voltaram para o lugar de onde tinham saído. Versículo 17. Acontece um processo que eu vou chamar de a caminhada do arrependimento. Você que gosta de anotar. A caminhada do arrependimento. Começa com um processo dizendo, caindo em si. Para nós nos arrependermos de verdade, nós temos que cair em si. E isso só vem, irmão, com a ação do Espírito Santo. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura
e eu aqui morro de fome. Ele começou a comparar os meus trabalhadores, os trabalhadores do meu pai, lá eles têm o que comer, e eu aqui morrendo de fome. Ele fez, é como diz na Bíblia lá, Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Ele fez um exame, e ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu passando fome? Primeiro passo do arrependimento, da caminhada do arrependimento, é cair em si, é enxergar aquilo que você não enxergava. O processo do pecado nos leva, o processo da rebelião, o processo de se afastar do Pai, nos deixa cego. Então nós precisamos de uma ação do Espírito Santo para trazer de volta a visão perfeita. Então ele cai em si. O primeiro processo do arrependimento, da caminhada do arrependimento, é cair em si. Agora no versículo 18, ele começa a falar consigo mesmo. E o arrependimento diz isso. O que é que eu deveria fazer? Como eu deveria fazer? O que será que eu deveria ir lá? Será que ele vai me receber? Se eu falar com a minha esposa, naquele processo que eu pequei, que eu errei, será que ela vai aceitar? Se eu falar com aquela pessoa que eu machuquei há muito tempo, será que ela vai aceitar o meu pedido de perdão? Ele começa a falar consigo mesmo e ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu quero profetizar essa frase sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo. Você vai dizer assim, ó, levantar-me-ei, vou me levantar e vou ter com meu pai. Glória a Deus. Você pode estar dentro da igreja, você pode ter 10 anos de crente, 100 anos de crente, mas você tem que se levantar e ter com seu pai. Me levantar e vou ter com o meu pai. Quando você se levanta e vai ter com o seu pai, pode esperar que vem coisa boa. Pode esperar que vem bênção. Pode esperar que vem acolhimento. Então ele começa a falar e desejar no coração. E isso é o processo do arrependimento, que surge uma esperança dentro de nós. Perceba que ele está triste, porque ele vê a situação que ele está. Ele fica triste, e a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus gera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo gera morte. Ele tem uma tristeza segundo Deus, ele vai gerando esse arrependimento, ele cai em si, ele começa a pensar, vou me levantar, vou ter com meu pai. Toda vez que você cair, toda vez que você fraquejar, toda vez que você estiver próximo a desistir, diga para si mesmo, vou me levantar e vou ter com meu pai. Vou fazer isso, e a frase, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Olha a humildade, e a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, pode esperar que você vai ser exaltado. Nós precisamos entender esse processo do arrependimento. Dói, porque agora ele tem que assumir que errou. Você que está me ouvindo, Deus está falando com você. Deus está falando sobre esse processo. Você precisa assumir o que errou. Assumir que errou. Assumir que você pecou contra o céu e que você pecou contra alguém. Mas você quer restaurar isso. Amém? Versículo 19. Ele começa uma luta consigo mesmo e ele, na condição, ele diz assim, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está falando. Ele está dizendo, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer, eu já não sou mais digno, porque eu joguei tudo fora, eu perdi, eu tive a chance, me deram uma oportunidade, mas eu joguei fora, me deram uma oportunidade de liderar alguma coisa, mas eu joguei fora, me deram uma oportunidade de servir em algum lugar, mas eu joguei fora, me deram uma oportunidade
E às vezes um pai, ele investe na vida do filho, ele dá uns recursos e o filho às vezes perde. Mas o pai está pronto a lhe receber de volta. O pai está pronto a lhe receber de volta. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava disposto a ser apenas um dos trabalhadores. Ele só não queria estar mais longe do pai e não queria mais estar no meio dos porcos. O mundo é muito ruim para mim. Ele disse, eu não quero mais estar no mundo. Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai, nem que seja para trabalhar com ele, porque meu pai trata bem os trabalhadores dele. Eu conheço meu pai. E irmãos, quando nós voltamos para a casa do pai, nós temos grandes surpresas. A casa do pai é um lugar que nos acolhe. A casa do pai é um lugar onde tem provisão. A casa do pai é um lugar onde nós nos sentimos em casa. Jesus diz assim, quando ele termina a ceia, ele diz, eu vou fazer morada para vocês. A casa, as mansões celestiais que o Senhor prepara para nós. Ele disse, eu vou fazer morada. Se não fosse assim, eu não tinha dito. Mas eu vou fazer morada para todos vocês. Nós temos uma casa. Nosso pai tem uma casa. E ele nos chamou para morar nessa casa. Essa casa é ele mesmo. Porque Jesus diz assim, aquele que me ama e que guarda meus mandamentos, eu e o meu pai viremos e fazemos morada nele. Nós vamos nos manifestar nele. Amém? Versículo 20. Olha o processo do arrependimento, né? Cair em si, o caminho do arrependimento. Cair em si, enxergar o seu ponto, quem você é, começar a falar consigo mesmo. Isso aqui é uma batalha na mente, viu? É uma batalha na mente. Você está falando consigo mesmo. Mas a sua carne diz assim, não vá, não se levante, você não vai ser aceito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você, quando chegar lá, vão lhe culpar. Você vai passar vergonha. O medo vem. Aí você vai ter que crer para você vencer. Para você vencer esse medo, você tem que crer. A fé tem que vencer o medo. Esse rapaz aqui, ele teve medo. Mas a crença, a fé, fez com que ele tivesse a certeza que ele ia ser bem recebido. Versículo 20. Prestem atenção. Se ele tivesse feito tudo isso e não tivesse cumprido o que diz no versículo 20, nada teria feito. Versículo 20 diz... Ele pensou em se levantar no 17, né, no 18, ele disse, levantar-me-ei, eu vou me levantar. Mas tem gente que faz isso, irmão. Ele diz, olha, quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar com ela, eu vou pedir perdão. Quando eu encontrar aquela pessoa que eu defraudei, eu vou pagar. Quando eu encontrar aquela família, quando eu encontrar aquele grupo que eu estive junto, me afastei, eu vou falar isso, isso, isso. Mas fica só no pensamento. Eu sei que você está entendendo isso. Ficou só no pensamento. Quantas vezes nós pensamos e não agimos? Isso não é arrependimento. O arrependimento, ele é um processo. Ele é uma caminhada. Ele não é simplesmente pá. Ele é um processo. Processo de tristeza, segundo Deus, para você entender que errou e pecou contra Deus. Davi, quando ele tem um processo de adultério,
Davi erra. E a Bíblia diz no Salmo 51 que Davi diz assim, ele se examina e diz assim: pequei contra ti, ó Deus, somente contra ti eu pequei. Ele examina-se, ele cai em si, aquilo vem uma tristeza profunda no seu coração. Mas aquela tristeza, irmãos, ela não pode parar ali. Ela tem que gerar algo no nosso coração, a nos levantar e ir fazer o que é certo. Então, ele agora no 20, ele diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Amém. Glória a Deus. Se você fizer todas as etapas e parar na ação, na última, você não fez nada. Nada. Você não fez. Você para e o processo começa a endurecer, ou aquilo que nós chamamos de cauterização da mente. A sua mente começa a ficar cauterizada. Essa mente começa, eu vou lá. Não, mas eu vou semana que vem. Eu vou mês que vem. Não é essa a oportunidade, não é essa. E vai passando, e daqui a pouco a voz do Espírito começa a ser apagada. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Ele faz todo o processo e finaliza. Levantando-se, foi para o seu pai. Aí a Bíblia diz: vinha ele ainda longe, quando o seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha o que esperava. O amor do pai sempre está pronto para nos receber. E o filho disse: pai, do jeito que ele pensou. Irmãos, é muito interessante quando nós estamos na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, quando nós dizemos assim: eu vou ajudar aquela pessoa. Eu estou pensando em fazer algo para aquela pessoa, e eu acho que vou fazer assim, assim, assim. Quando passa o momento, aí você muda. Não, eu acho que isso aqui é muito. Eu acho que isso aqui, não, eu vou dar a metade. Eu vou fazer dessa outra maneira. Ele não, ele do jeito que ele falou com Deus, porque esse pensamento era com ele, mas ao mesmo tempo era com Deus, era uma oração. Do jeito que ele prometeu a Deus, ele fez. Quando ele encontrou o pai, ele disse as mesmas palavras. Você está aprendendo esse caminho do arrependimento? Se ele também só se levanta, e quando chegasse lá, ele fizesse totalmente diferente, o pai o abraça e ele: é meu pai, estou aqui. Acabou. Estou por aqui, estou de volta. Esse processo também teria ido pela metade. Esse processo não teria havido cura. As feridas não teriam sido saradas. Amém. O filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Exatamente como ele tinha falado com Deus. Exatamente como você confessa a Deus. A Bíblia diz assim: confessai vossos pecados a Deus e sereis perdoados. Confessai vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Da mesma maneira que eu falo com Deus, eu devo ir lá e falar com o meu próximo. Falar com a pessoa que eu errei, que eu pequei, que eu falhei. O pai, porém, lhe disse ao seu servo: trazei depressa o melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Quero destacar algo aqui. Primeiro, que o pai não perde tempo. O pai não vai lhe dar uma lição de moral. O pai está alegre porque o seu filho retornou. E ele manda depressa. Ele abençoa depressa. E aí vai um ensinamento. Cuidado, irmãos. Quando alguém erra contra você, você castiga. Você dá um tempo maior do que o tempo necessário. Você tem prazer em massacrar a pessoa.
O pai não faz isso. O pai, ele simplesmente, ele entende que o tempo já foi necessário, ele já sofreu, ele já está detonado. A sua alma estava em frangalhos. Ele entende o seguinte: é tempo de restauração, não é tempo mais de destruir a alma dele. Eu preciso restaurar a alegria. Então ele depressa faz aquilo que um pai tem que fazer. E aí, irmãos, olha o que é que acontece. O que ele pediu? E aí nós precisamos conhecer o nosso Pai, o nosso Deus. Ele pede simplesmente para voltar e ser um trabalhador. Mas vocês lembram daquele versículo, né? Que Deus faz o quê? Infinitamente mais, glória a Deus, do que pedimos e pensamos. Aquele filho não imaginou que seria recebido daquele jeito. Ele nunca imaginou que seria recebido daquela maneira. Ele imaginou que seria recebido como um trabalhador, que já era muito. Ia ter um teto, um lugar para morar, comida, a presença do pai ali perto, vendo, ter uma amizade ou outra. Mas ele nunca imaginou, porque o nosso Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Esse filho agora recebe roupas novas, que tem a ver com a sua santidade. Ele recebe um anel que tem a ver com a sua autoridade é restaurada. Agora é meu filho de novo. Não é um trabalhador não, ele é meu filho, ele tem autoridade sobre isso aqui novamente. Não, mas ele perdeu, ele jogou fora. Eu dou autoridade novamente. E nós, quando retornamos para o Pai nos chama de filho. E nós recebemos a autoridade como filhos de Deus. Ele dá sandálias. E aí, no versículo 23, diz assim: trazei também e matai o novilho cevado, que na cultura judaica é algo de extrema gratidão ou de oferta. É aquilo máximo que você poderia ofertar. Era um novilho cevado, o melhor novilho. Para que comamos e nos regozijamos. Esse Pai faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, não deixe algo lhe afastar do Pai. Se você se afastou do Pai, volte, caia em si, se arrependa, fale com Deus, diga para Ele, levante-se, vá até lá. Se alguém lhe afastou do Senhor também, algum processo de falta de perdão, vá restaurar isso. Porque o Pai está com uma mesa repleta para que você possa comer com Ele. O Pai sempre esteve lá. O Pai não sai. Quem sai somos nós da presença dEle. Porque o nosso Pai é fiel, nós é que somos infiéis. Comamos e nos regozijamos, porque este é meu filho. Esse é meu filho, que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E agora, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? O Pai só diz uma coisa, irmãos. Prestem atenção. Quando o Pai lhe chama, o que é que nós devemos fazer na presença do Pai? Nós devemos trabalhar para o resto da vida, isso. O Pai diz assim, ó, vamos comer e nos alegrar. Vamos comer e nos alegrar. Vamos comer e nos alegrar na presença do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Versículo 25 vai falar sobre o irmão mais velho. Mas aí é outra história. E eu não quero entrar nessa história nesse domingo. Eu vou entrar no próximo domingo.
E nós vamos estudar o irmão mais velho, o espírito de religiosidade que tem no irmão mais velho. Mas eu quero que você entenda, parte por parte, o que é o caminho do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, irmãos, nós temos algo que espera por nós. A Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Ele alcançou misericórdia do Pai, e o Pai o abraçou, o Pai o fez sentir-se filho de novo. E é aquilo que Davi diz no Salmo 51, ele diz, não tira de mim o teu espírito, renova em mim a alegria da salvação. Agora esse filho se sente alegre, porque ele foi salvo, ele estava morto. O pai diz, ele estava morto, mas ele não estava morto fisicamente, mas ele estava morto porque ele se afastou da presença do Pai. Entenda isso, irmãos. O que é a vida eterna? Está lá em João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é essa. É que vocês conheçam o Pai, a Jesus Cristo e o Pai a quem o revelou. Então, a vida eterna está em Jesus, em nosso Pai. Por isso que Jesus se intitula, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a vida nele. Quando nós nos afastamos dele, nós já começamos a perder a nossa vida. O pecado nada mais é do que um afastamento de Deus. As trevas nada mais é do que um afastamento da luz. A morte nada mais é do que estar longe daquele que é a vida, Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor, o Espírito Santo, pegue essa palavra. Que o Espírito Santo coloque essa palavra dentro do teu coração e traga revelação. Estude-a, mastigue. Assim como a palavra diz, regozije. Coloque para dentro, para fora, coma novamente, assim como foi dito ao profeta, come do rolo do livro, leia novamente, estude novamente, e Deus vai fazer uma transformação na sua vida, na sua família, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, glória a Deus, e em breve nós estaremos juntos presencialmente. Amém? Deus abençoe. Eu quero dar a bênção apostólica, levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo hoje e sempre. E quem crer, diz amém. Glória a Deus. E em seguida nós vamos estar aqui louvando. Os levitas vão estar louvando. Mais um louvor com você, encerrando esse culto. Glória a Deus. E continuando na mesma adoração ao Senhor. Essa canção toca muito no meu coração e eu creio que vai tocar o seu coração também. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te
darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Da essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Da essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. É de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja próprio fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, que numa canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração, meu coração. Oh, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Da essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus.